Fala pessoal, beleza? Professor Engenheiro Diego Moraes, bora dar sequência na aula de hoje. Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal aí, deixa aquele tapa no curtir, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Vamos dar sequência aí em operações matemáticas. Hoje a gente vai falar mais um pouco sobre potenciação, beleza? Então vamos dar continuidade aqui. Potenciação com base negativa e expoente ímpar. Eu tenho um exemplo aqui, ó. Abre parênteses, menos 2 elevado ao quadrado, fecha parênteses elevado a 3. Então, pessoal, uma dica aqui, ó, sempre que vocês observarem que o expoente é negativo, eu até coloquei aqui de verde, você já logo de cara vai saber que o resultado vai ser negativo, beleza? Primeiro passo. E na sequência, a gente vai multiplicar aqui como a gente aprendeu na aula anterior, então o resultado final vai ficar menos 2 elevado a 6, beleza? Mas se mesmo assim você ainda tiver na dúvida por que esse resultado fica negativo, porque é o seguinte, se eu tenho aqui elevado a 3, é o mesmo que eu colocar 3 vezes esse mesmo valor. Então, fazendo aqui a regra dos sinais que a gente aprendeu, menos com menos dá mais, e mais com menos dá menos, entendeu? Então é por isso que bateu o olho aqui em cima aqui, viu que o expoente é ímpar, então o resultado vai ser negativo, beleza? Na sequência eu tenho a potenciação com base negativa e expoente par. Então agora, quando eu tenho o meu expoente par, logo o meu resultado vai ser positivo. Por quê? Porque é o mesmo que no caso aqui, como está elevado a 2, então eu vou copiar duas vezes, certo? E aqui a gente vai fazer a regra dos sinais. Menos com menos, igual a mais. Então aqui a gente bateu o olho, viu que o expoente é par, então o resultado vai ser positivo, beleza? Dando sequência aqui, agora a gente tem potenciação com expoente negativo. Então eu deixei aqui evidenciado em vermelho, que é o seguinte, eu tenho que inverter o numerador com o denominador. O que seria isso? Eu tenho um exemplo aqui, ó. Abre parênteses, 2 sobre 3, fecha parênteses elevado a menos 3, certo? Negativo. Como é que faz isso daqui? Então, o que está embaixo eu vou colocar em cima, o que está em cima eu vou colocar embaixo. Daí fica dessa seguinte maneira. Aqui eu inverti, o que estava em cima eu coloquei embaixo, o que está embaixo vai para cima. Logo, dessa forma, o meu expoente fica positivo. Entendeu? Com isso, eu posso agora atribuir esse expoente para dentro do parênteses, para o 3 e para o 2. Aí vai ficar da seguinte forma. 3 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 3. Isso daqui vai ficar para a gente 27 sobre 8, beleza? Dando sequência aqui, agora a gente vai ver sobre a radiciação. Dentro da radiciação, a gente tem 4 casos em específico. Primeiramente, o primeiro caso, eu tenho aqui um exemplo, onde a nossa raiz está elevado a 3 e a nossa base também elevada a 3, ou seja, números iguais. Quando eu tenho os números iguais, tanto na minha raiz quanto na minha base, eu posso cortar eles. Dessa maneira, eu tiro a minha base da raiz. Então aqui o resultado ficou igual a 2. Eu retirei a minha raiz, cortando ambos os dois números, o que está elevando a minha raiz e o que está elevando a minha base. O meu segundo caso é quando os números são diferentes. No caso, a minha raiz está elevada a um número e a minha base elevada a outro número diferente. Por exemplo, eu tenho um exemplo aqui, ó. A minha raiz está elevada a 4, a minha base está elevada a 2. Então, nesse caso, eu tenho que observar se são números que dá para ser dividido por 2 ou por 3. Nesse caso, são números que dá para ser dividido por 2. Então, vai ficar dessa maneira. Eu vou dividir os dois lados pelo mesmo número, no caso aqui, 2. Eu consigo dividir 4 por 2 e dividir 2 por 2. Dessa maneira, o resultado vai ficar raiz quadrada de 2. Porque aqui é como se eu tivesse o número 1, resultante aqui dessa divisão, e aqui, como é raiz quadrada, quadrada simboliza como se eu tivesse aqui o número 2, certo? Que também é a divisão aqui do início do nosso exemplo. Joia? Então vamos dar sequência aqui. Agora eu tenho o terceiro caso. O terceiro caso, quando eu tenho duas raízes quadradas sendo multiplicadas,
Então, no caso aqui, eu tenho uma raiz quadrada, outra raiz quadrada. Quando não tem nada em cima da raiz, é porque se ela simboliza que é uma raiz quadrada, certo? Elevada a 2. Então, quando eu tenho duas raízes elevadas aí pelo mesmo número, na teoria, eu consigo multiplicar elas, certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 8, vai ser, no caso, 2 vezes 8, vai ficar igual a raiz de 16, que resulta aí em 4, beleza? Aí o próximo passo aqui eu tenho o quarto caso, onde eu tenho uma raiz quadrada dividindo outra raiz. Como ambas são raiz quadrada, eu consigo juntar elas. Então fica uma raiz única para 50 dividido por 2, certo? Aí fazendo essa divisão, eu tenho um resultado aqui de raiz quadrada de 25. Logo, o resultado final é 5, beleza? Então, pessoal, por hoje é só. Aí espero que vocês estudem aí um pouco essa aula e as aulas passadas, que na próxima aula a gente vai fazer alguns exercícios juntando toda essa matéria que a gente aprendeu até agora aí sobre operação matemática. Beleza? Então, até a próxima.